boa tarde. Estamos aqui para iniciar mais um fechamento do mercado. E aí, boa tarde. Boa tarde. Hoje vai ser aquela chuva de perguntas para o Celson, né? Pô, a crise acabou e tal, né? O mercado subiu. Não acabou. Não teve notícia negativa, né? Foi isso, né? Nem política, né? Pois é, não teve novidade, né? O mercado já política, puxado para baixo, puxado para baixo. Mas deixa eu começar. O que aconteceu com as empresas de prestadores de shopping? Tiveram alguma coisa? BR Malls? Não, acho que foi BR DI, Profits. foi juros que elas estavam dando, né? Você olha também rodovias, CCR estava subindo 6%. Tava uma muito coisa, provavelmente, eu nem vi os DIs, mas muito provavelmente... Tava caindo um pouco mais do que 1%. É isso aí, então foi isso. Como elas estão linkadas a B, o pessoal olha muito a B, né? Títulos aí. O que essas empresas pegam? É isso mesmo, BR Malls, subindo CCR. Essas empresas se alavancam, né? Porque a taxa delas, né? O ROIC, retorno sobre o capital investido, é muito maior do que juros. Por exemplo, a BR Malls, quando ela vai comprar um outro shopping, ela estima que seja 20%, 22% de retorno. Então ela pode pegar juros. Quando os juros sobem muito, essa diferença, esse spread, essa margem financeira cai. Aí não vale a pena ficar no renda variável, né? Aí o pessoal fala, não vale a pena ter. O BR Malls estava R$18, agora está abaixo de 12. CCR é a mesma coisa, né? Como ela pega emprestado para financiar as obras, tudo isso, as compras, ela opera alavancada. Quando as curvas para frente aliviam, é o momento assim desses ativos subirem. Então os DIs estressaram muito na semana passada. Nossa Senhora. E a gente falando, a princípio na nossa área econômica fala, não tem alta de juros na próxima reunião. Parou. Vai parar por conta da desaceleração econômica. E vai olhar para ver o que está acontecendo. Né? Então o dólar foi a mesma coisa. A gente também falando, olha, a alta foi abrupta, tende a voltar um pouco. Então, acho que é isso que está acontecendo. E também tem declarações aí, né, do vice-presidente do Fed hoje, também nos Estados Unidos, falando de que os juros só devem subir nos Estados Unidos quando você tem que olhar a inflação. Como a inflação está baixa, então já na expectativa é que os juros talvez não subam esse ano. Aí entra de novo naquela discussão, aí a bolsa sobe, dólar cai, tem essa discussão. E China também, subindo pelos motivos errados, China falando em incentivos, talvez em medidas de estímulos, né? Vai mal e fala, vai vir medida, aí sobe por conta disso. Sobe pelo motivo errado, né? Se a economia estivesse indo bem e não precisasse de estímulo, estou retirando estímulos, né? É o famoso, o Churchill acho que falava isso, né? Quando você dá alguma coisa para a população, como se fosse o Bolsa Família, você tem que comemorar quando você tira essas pessoas do benefício, não quando você coloca, porque você tira porque já deram certo, você deu, né? Você ensinou a pescar e não fique dando peixe. Essa frase eu concordo também bastante nesse caso, né? Então, quando a China vem com possíveis estímulos, sobe o bolso por um motivo errado, porque ela precisa agir no mercado. O ideal é que ela fala, não preciso agir, o mercado está indo bem. Deixa o mercado se virar aí, tá tudo menos certo. interferência sempre melhor, né? Com certeza. Bom, o pessoal está perguntando aí de Petro 4, o Francisco perguntando de Petro 4 e Eco Rodovias. Se você quiser falar um pouco, depois eu queria mostrar um gráfico, pelo menos de Petro 4, que é uma das minhas indicações aí para venda. Vamos lá, Petro 4, né? A gente segue pessimista, né? O resultado reportado operacional mostrado ali bom, principalmente pelo segmento abastecimento. Mas a gente falava aqui que o abastecimento não me viria bom resultado, porque ela não tinha mais o prêmio de gasolina e diesel como ela teve no primeiro tri. Sim, isso aconteceu, só que ela se estocou muito no primeiro trimestre, acreditando que o volume consumido de gasolina e diesel permaneceria elevado. Esse consumo caiu, não só diesel, principalmente por conta do crescimento econômico, que aí a gente está vendo, né? Esse ano já tem projeção de 3% de queda para o PIB. Eu diria que o PIB vai ficar entre menos 2,5% e menos 3%. Então, o Focus projeta 1,97%, eu estou aqui dizendo entre menos 2,5% e menos 3% para esse ano. Então, teve um consumo menor da gasolina. E fora isso, muita gente trocou, né? Carro flex, gasolina por etanol, etanol cresceu o consumo. Outra coisa, Ultrapar, Cozana não reportou resultado, reporta depois da manhã. E a Ultrapar declarou que o consumo também caiu na parte de distribuição de combustíveis e ela importou também combustível. Então, como ela viu que estava barato, falou, vou comprar da Petrobras com 30% de prêmio, vou lá e trago um navio para mim. Ela trouxe. O que aconteceu? Sobrou-se gasolina e diesel para caramba da Petrobras. Como ela comprou com preço mais barato do que ela tinha um preço aqui, ela exportou. Porque, pessoal, combustível é perecível, também estraga, não pode ficar a vida inteira carregando combustível. Fora capital de giro. Então, ela teve um ganho. Ela tradou combustível, dessa vez deu certo. Acho que se ela quisesse fazer isso ia dar errado, mas como ela foi sem querer... Deu certo. Deu certo. Então isso, o mercado julgou que não é mais recorrente. Fora isso, a dívida explodiu novamente.
415 bilhões de reais, a dívida era 400, subiu para 415, e a dívida líquida sobre EBITDA está dando 4,75. Seria o seguinte, se ela pegar toda a geração de caixa dela, todo ano não investe, né, nada, ela vai pagar a dívida dela em 5 anos. Como ela investe mais do que ela gera de caixa, a situação segue complicada e todo mundo discutindo novamente aqui possível pagamento, emissão de ações, sempre se discute isso para a Petrobras. Está subindo hoje também por conta da alta dos preços de petróleo. Aí ajuda, não tem como. Perfeito. Graficamente é o seguinte, abaixo de 9,50 a gente vai querer fazer uma venda nela, está aí marcado no estudo de domingo, a gente falou sobre ela. Vamos fazer uma venda com um stop acima de 10,60, que foi o ponto que ela bateu aí semana passada e acabou se encontrando resistência, e um alvo em 6,20. 6,20, André! Isso aí, 6,20. Não sou eu não tenho poder de prever o futuro, é o que o gráfico está me falando, então é isso aí que a gente enxerga para a Petrobras. Ainda não vejo nenhuma compra em Petrobras, eu sou partidário aí do que... É claro que o gráfico, né, ele te mostra uma mudança de tendência num prazo um pouco menor. Né? Acima de 10,60 pode ser que a gente comece a falar em compra em Petrobras, tá? Mas antes disso não dá para falar em Petrobras não. Agora, o Francisco também perguntou aí de Ecorodovias, tá? Tá tendo também um bom dia, mas não muda a tendência dela. Então, tá subindo. Ela tá subindo hoje, né? Mas quando o preço cai, estica, é o que a gente sempre fala. Quando volta, também volta com força. Cai 20% aí em 2, 3 meses, quando recua dessa queda toda, também recua com força. Então, por enquanto, também é muito mais aí uma correção de toda a queda do que realmente algo mais considerável. Agora, o Jonas falou de Light, você já tem ideia do balanço? Light, todo mundo espera um resultado negativo, prejuízo aí para esse trimestre. Pode ser o famoso, né, reporta resultado ruim, mas já dentro das expectativas. A gente não gosta do ativo e não gosta do setor, né, de distribuição de energia, só equatorial, mesmo assim também não negocia múltiplos baixos. Não teria por fundamentos, a gente não recomenda exposição a Light, não deve reportar um resultado fraco mesmo. Bom, o desfibrilador, aliás, tem um monte de ação precisando de um, um monte de empresa precisando de um aí, né? Me pergunta aqui sobre Mafrig, que a gente tem um call de compra em Mafrig hoje, tá? Eu não gosto muito dessa empresa não, mas graficamente, para longo prazo, né? Graficamente aí é uma condição gráfica. Se vocês puderem colocar no gráfico para mim, que é uma condição gráfica que eu gosto bastante, né? A gente deu um call nela, ela chegou a estar subindo quase 4% acima do preço do call. Mas como uma Mafrig é doidona, né? Só anda também de caminhão, é 4 para cima, 4 para baixo, não tem nem que... Tá só começando a operação, tá certo? Então é um tipo de operação que a gente chama de onda 3, né? Então MRFG3, a gente tem aqui uma possibilidade de uma onda 3 para cima, ou seja, de repetir essa onda a partir deste fundo, com aqui o meu difusor quase cruzando para cima, falta a linha vermelha cruzar a laranja aqui, tá? Mas já tem rompeu o pivô de 60 minutos, por isso que a gente deu compra aí no rompimento de R$ 5,50, tá? Então, se vai subir ou não, eu não sei, mas eu gostaria muito e tem condição técnica para que continue a subir, pelo menos para chegar aqui em 6,70 aí, que é o nosso alvo da operação, perfeito? O pessoal está perguntando aqui, uma pergunta engraçada, né? Qual é o motivo para ter BR Foods em carteira e quais os motivos para não ter? A gente fala. Brasil Foods, né? Motivos para ter, acreditar na sinergia, acreditar que se um chinês no mundo começar a consumir 1 quilo de frango por mês, né? Você vai explodir o consumo da Brasil Foods, né? As sinergias da marca, voltam a utilização das marcas aqui, Perdigão, aqui no Brasil. Acreditar que é um grande player aí de exportação também de produtos prontos. A entrada, né, liberação da chancela nos Estados Unidos pode liberar a entrada da carne brasileira em Singapura, Japão, por exemplo, e Coreia do Sul, que não compra aqui do Brasil. Aí motivos, né, para não ter. 50% da receita é do mercado doméstico, tem uma dependência ainda grande do mercado doméstico, acelerando fortemente. Países aqui à volta, não só exportação para a Rússia, quanto Venezuela e Argentina caindo muito. Negocia múltiplos extremamente elevados, 23 vezes lucro. Então é um ativo que negocia, já tem uma expectativa de crescimento e de melhora de sinergias também bastante elevados. Fora isso, quando você avalia como a Ambev, ela negocia com o mesmo múltiplo mais cara. Ambev, o consumo de cerveja já está dado, ela não precisa exportar ou se preocupar com outros mercados, não depende. Ela faz muito hedge de commodities, é diferente da Perdigão, né, da Brasil Foods.
Então, assim, o risco, a relação risco-retorno, né, na Brasil Foods é bastante complicada. Em dólar ela vai exportar e pronto. Não é assim. Como eu falei no início, 50% das receitas mercado doméstico ainda é bastante problemático. Então, esses são os motivos de ter, acreditando no sinergia, em ganhos de escala, tudo isso. E na outra, é um ativo extremamente caro. Perfeito. Bom, o pessoal está perguntando também em relação a PSSA, se é para casar ou é só para namoro, ou seja, não é para casar. Não é para longo prazo? Não é. Assim, não é, porque setor de seguros, às vezes regulamentação, tá vindo a Caixa Seguridade aí. A Porto Seguro, a maior exposição dela é automóveis, então você pode ter um problema nesse segmento, né, menores vendas, tudo isso mais para frente. Seguro você tem que aproveitar o momento com a alta de juros. A alta de juros já dá um crescimento por si só no setor, né, porque o prêmio ele já aumenta e está diminuindo também o momento de seguro, está diminuindo o sinistro. Né? Quando você olha Sul América para ela, a diferença Sul América é metade do valor. Por isso Sul América está subindo muito mais aí nos últimos 30 dias do que Porto Seguro. Porto Seguro não é para casar. São setores que é mais difícil a entrada, né? Quando a gente fala Ambev, como é que vai replicar uma cervejaria no Brasil que tenha um market share de 68 a 72, que ela oscila? 70%, vamos falar na média, de market share. O que no Brasil tem 70% de market share? É muito complicado, mas é muito, é quase um monopólio natural, né? Você manda em tudo, né, cara? Tudo. Você que lidera preço, você que lidera baixa, ainda tem 3 cervejas para utilizar, né? Utiliza a Antártica em alguns mercados para pressionar o preço para baixo, né? De guerrilha, tática de guerrilha. Então, assim, o comparável aí não é o caso das seguradoras, nem um pouco, por sinal. Você tem uma deterioração econômica muito forte, né? Uma recessão muito profunda, pode ser que as pessoas não façam seguros, vendam os carros, não tenham, diminuam o consumo. Já é diferente de cerveja, né? Quer dizer, um consumo mais... a elasticidade é muito menor, né? Você sobe o preço e o pessoal continua consumindo. Aquela história, né? Olha, não tem mais dinheiro para fazer seguro de carro, para comprar carne da Brasfoods, vamos ter que cortar também a cerveja. Aí o cara bate a mesa, cerveja não, né? E infelizmente ou felizmente, sei lá eu, para julgar isso, né? É o que acontece, né? Bom, o Mukif está perguntando aqui se BBAS está de graça, que ela tem participações em outras empresas. É bem muito barato. Aliás, o BBAS, os múltiplos de banco são bem baixos. São bem baixos. Você olha, por exemplo, você analisa Itaú, está 7,5 vezes lucro, com um preço sobre patrimônio. Gente, eu não gosto de olhar preço sobre patrimônio em nenhum ativo que não seja setor de real estate, tá? Mas tem que fazer algumas ponderações, e setor bancário. Por quê? Se você olhar preço sobre patrimônio da Ambev, deve estar umas 7 vezes. Você nunca vai comprar na vida. Mas o patrimônio... É óbvio, a empresa tem fábricas. Então o patrimônio dela é pesado. Você vai olhar uma empresa de comércio, a varejista, tende a ser baixo quando ela não é dona da loja, porque ela só aluga. Então uma fábrica é caro, a outra não. Então, primeira coisa, não olhar preço sobre patrimônio. Petrobras é abaixo. Aquele patrimônio é aquele valor mesmo? Vale aquilo? Gera retorno? Por que se ela é 15 vezes? Porque ela gera um retorno muito maior do que aquilo que ela investe. Então, tem essas discussões. Então, em bancos dá para olhar preço sobre patrimônio, porque o patrimônio ela utiliza para justamente emprestar dinheiro. É essa conta. O preço do patrimônio do Itaú está 1,5 vezes, porque ele gera quase que o dobro de retorno sobre a Selic. Mesmo assim, ele poderia negociar 2 vezes patrimônio, por isso que tem upside. Aí, quando você olha Banco do Brasil, está 0,70, está metade. Você olha preço sobre lucro, está 5 vezes. Está barato? Está bem barato o Banco do Brasil. Porque tem receio de interferência política, aumento de inadimplência, com esse cenário econômico, o governo deu dinheiro, pode estar envolvido, o pessoal sempre fala, Lava Jato, não vai receber. É barato. Se eu tivesse, assim que a gente fala, se tiver uma recuperação econômica, uma melhora, recuperação econômica não, mas uma melhora, de repente uma ruptura e aí vem uma melhora para cá, ações que andariam, obviamente, Petro, setor siderúrgico, Vale, Banco do Brasil é uma. Por conta da interferência governamental. Só que o ROI, o retorno sobre patrimônio do Banco do Brasil, foi 14,5%, quase que a Selic. Aí estava negociando a 0,90 do book, aí corrigiu para 0,70. Hoje a relação risco-retorno dele é interessante, só que a gente prefere, para dormir tranquilo, Itaú. É só por isso. Mas daria para diversificar com o Banco do Brasil. Ele não tem participação na BB Seguridade, que a gente não acredita que ele venda o restante da participação, na casa de 70 e poucos por cento, 60 e pouco, agora tem que lembrar. Então ele tem participação na Cielo, então ele captura também um pouco de ganho e é barato. Então eu diria, hoje, em termos de preço, é um ativo interessante também para ter, só que a gente não prefere Itaú, que tem Redcard dentro, tem Itaú Seguros e reporta resultados fortes.
Legal, deixa eu mostrar o gráfico de novo, uma pergunta. Primeiro deixa eu falar aqui de SUSB 5, o pessoal já estava falando bastante dela. O aqui. dólar voltando, ela deve estar sofrendo. E tem resultado essa semana. Tem uma condição, espera aí que eu fiz alguma coisa, desloguei aqui, tá certo? Volta aí, enquanto eu programo aqui o gráfico novamente, tem uma pergunta sobre Itaú. É exatamente isso que você estava falando, né? Itaú a gente segue, né, a nossa área de análise segue gostando do ativo que negocia múltiplos baixos, 7,5 vezes lucro, 1,5 patrimônio, entregando 24% de ROI, né, retorno sobre patrimônio, ainda muito acima da Selic, obviamente não é o dobro. O mercado se preocupou um pouco com provisão, com inadimplência que subiu, principalmente, né, eles cortaram ali crédito para as grandes empresas, reduzindo também para pequenas, médias e micro, só crescendo em consignado e em financiamento imobiliário para pessoa física, e nesse sentido não permanece forte. A gente continua gostando, mas é um setor que deve apresentar depois um desempenho melhor que a Bolsa, a gente vem falando sobre isso, pelo nível que ele está negociando o valuation. Agora deixa eu falar de SUSB aqui, olha, esse padrão que a gente tem aqui em SUSB, tá, que é um candle de forte de alta, desconectado do segundo candle, que geralmente é um candle que a gente chama de estrela cadente ou um doji, no caso aqui é um doji. Depois aqui um outro candle, terceiro candle desconectado desse segundo candle, é um padrão que a gente chama por bebê abandonado, que é um negócio até, um nome até gozado, né, diferente. Mas é um sinal, na minha opinião, o sinal mais forte da análise técnica. Eu não consigo ver uma situação como essa e não fazer nada, tá ok? Se você olhar o topo histórico da Petrobras, né, então se você vier aqui Petro 4, tá certo? Voltar lá para 2008, vamos lá, tirar bastante o zoom aqui, pegar o topo histórico da Petro 4, você vai, deixa eu ver aqui, seleção pelo cursor. Eu acho que é isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, pronto. Opa! Vamos lá, seleção pelo cursor, senão a gente faz na mão aqui. Vai ter que fazer na mão. Tchau. Vai dar certo, uma hora a gente chega lá. E faz tempo, 2008 já faz tempo, né, cara? Olha o tanto de volta aqui que eu tenho que... 2008? Que alegria que era isso aqui, né? Cada dia era uma vida nova. Bom, quando a gente vem aqui em 2008, pessoal, ó, vamos lá, agora já acho que já consigo dar um zoom aqui. Né? Então é exatamente o mesmo sinal que a gente tem aqui no topo histórico da Petrobras, ou seja, esse é um sinal de uma possível queda no mercado e é claro, é engraçado que aí Petrobras caiu e no final da crise, né, o mesmo sinal a gente tem aqui também, que é um bebê abandonado, só que dessa vez de alta, tá? Então SUSB 5... a gente vai oferecer aí, oferece pra gente a mesma possibilidade. Eu abri venda hoje em SUSB 5, dei lá na Arena do Investidor da XP, indiquei uma venda no rompimento de 16,80, se não me engano, com stop acima desse topo aqui, por volta de 18,20, e o alvo lá embaixo, tá? O dólar tá forte, tá vendendo uma matéria-prima que se valoriza, perfeito, mas eu estou enxergando no gráfico uma possibilidade de correção um pouco mais forte, então passei a operação de venda aí em SUSB 5, tá? Aí o pessoal está perguntando de CETIP, se CETIP cai, é difícil falar se cai ou sobe, tá certo? O índice de acerto não é muito bom. Então eu costumo olhar para o gráfico e ver qual a tendência que ele tem. O gráfico de CETIP tem tendência de alta, tá? Está até passando por um momento mais lateral, mas ele vem de uma tendência de alta. Então eu não vou achar que cai, aliás eu vou achar que sobe, tá? Porque a tendência é de alta. E a mesma pergunta foi feita para BIF3, se BIF3 sobe. Minerva, aliás, teve um balanço razoável, né? Sim, eu não entendo muito bem pelo que eu vi, mas Minerva está um gráfico já mais lateral, também vem de tendência de alta, eu vou acreditar que sobe, né? Então eu vou acreditar aí no gráfico, né? Ele que acaba mostrando pra gente aí direção, né? Não tem jeito de ser diferente. Tem mais aí? Boa. Acho que o pessoal está perguntando de Lame 4, bastante Isso. de Lame 4, né? Lame é um ativo que ele fica ali negociando, sei lá, 16 com 18 mais ou menos, né? Às vezes aproveita o momento que ela vem abaixo de 16, acho que vale a pena até ter o ativo. É um ativo extremamente resiliente, porque o ticket médio da compra, né? Ninguém deixa de comprar um bombom, um chocolate para os filhos, o negócio é um produto muito barato, né? Então, muito diversificado. Eles mesmos falam que é um competidor das lojas americanas, é o camelô, eles falam. E com a formalidade do varejo, né, pedido de nota fiscal paulista em tudo que é lugar, né, essa formalização, o pagamento de cartão de crédito e débito, gerou uma formalização, né, e redução da contabilidade criativa dos varejistas, né, como um todo.
Isso foi benéfico para a Lame. A Lame está com um projeto, aí, um plano, né, de abrir 800 lojas, praticamente dobrar o número de lojas em 5 anos. São 80 anos em 5. Ela tem, não vou acabar não, a produção nem começa. Ela tem 900 e poucas lojas, ela quer abrir 800 em só 5 anos. Ah, mas isso é um absurdo, não é? A Lojas Americanas tem mais de 900 lojas, ela hoje só fechou 3 lojas até hoje. Caramba. 2 porque ela não conseguiu renovar o aluguel, o cara pediu uma taxa, ela falou que não queria, só uma que não teve o payback, o retorno estimado. Então, pô, quase 1.000 lojas. Aí a gente olha, a Hering, no último trimestre, abriu 6 lojas, fechou 5, só uma ficou. Aí que você vê, porque é o franqueado abrindo e a decisão que vem de cima da loja. Temos que abrir loja ali, já fizemos a conta, bonitinho. Essa é a diferença. Gosto de lojas americanas. Só que o cenário para varejo ainda segue complicado. Deve crescer semi-store 6,9% com 10%, mais ou menos. Cresce mais que a inflação, né? Agora a inflação beirando 9%, 10%. Cresce mais, mas a gente prefere outros ativos com uma melhor relação risco-retorno, apesar desse ticket médio bem baixo. Legal. O pessoal está perguntando de hipermarcas, é uma que está com uma queda forte, que é um papel também que eu observo, sempre gostei de observar. Sim. E tal. Tem alguma coisa que justifique toda essa queda ou uma correção natural? Porque ela veio numa subida espetacular. Porque foi um ativo que ele veio entregando, fez várias compras, sinergias, várias marcas, agregou, aí a distribuição de remédios, cosméticos, tudo isso foi excelente. Só que sempre foi um ativo extremamente caro, negociando a múltiplos 20, 25 vezes. Porque ele sempre crescia muito, adquiria outras empresas e fazia sempre isso, isso acabou gerando um crescimento ali enorme. O que acontece? O resultado de agora, o pessoal começa a questionar. Pô, é resiliente? E de repente não é mais como a gente imaginava, não é uma Ambev. O pessoal gostava muito de comparar com... Todo mundo gosta de comparar a Ambev, Multiplot compara com a Ambev. Não é uma Ambev, tem sua resiliência, mas tem algumas marcas que vão piores. E tem um segmento ali de cosméticos. A parte do creme Monange, entre outros, piora no cenário econômico, aquilo que a gente falou, não corta a cerveja, mas o restante você mete a faca. Então, esse é um cenário, o ativo é um ativo caro e tinha expectativas muito elevadas. Foi igual a Loja Renner, soltou um resultado excelente. Só que o ativo agora não anda, porque está negociando a 26 vezes lucro. Tem limite, né? É aquilo que o cara solta um balanço que você olha, para quem lê só lucro, não sei o quê, é um negócio fenomenal, mas já não mais surpreende o mercado, porque para pagar o preço ali tem que ser mais. Vendo as mesmas lojas foi 14,5. Como é que cresce 14,5? A Hering reportou menos 1,9. Como é que 14,5 numa crise dessa? Né, como é que cresce? Cara, vendo as mesmas lojas. É o seguinte, ele pegou as mesmas lojas um ano atrás e falou, quanto é que elas cresceram? Não tem abertura de outra loja, não considera. Só aquelas mesmas lojas cresceram quase 15%. Num ambiente como que a gente está vivendo, né? Aí você fala, o papel não subiu. Porque tem muita coisa no preço. Por isso que a gente fala, a gente prefere outros ativos pela relação risco-retorno. É esse. O pessoal já está falando. Pessoal, se fosse vocês, começavam a mandar e-mail, porque o nosso tempo é muito curto aqui. Sim. Já estão falando que tem que acabar. Vamos falar de mais uma? O pessoal está falando aqui bastante de Usiminas. A gente vai falar rápido. A gente vai falar rápido, né? O Usiminas Gráfica, hoje, aliás, o setor de siderurgia teve uma recuperação na última semana, mas por enquanto não mudou nada também. Não, muito mais o respiro de toda a queda. O dólar ajudou. Como você tem preços dolarizados siderúrgicos, o que acontece? Você evita, com esse dólar mais alto em relação ao real, você evita a importação de aços, sejam eles longos ou planos, Usiminas CSN, longos de Gerdau. Você evita a entrada desses aços aqui, ela consegue vender. Mostraram um pouco de melhor na venda do mercado doméstico, mas muito por conta desse dólar alto. O dólar alto travou a importação. Só que o cenário é de queda. Por quê? Vendas de automóveis nos piores anos desde 2005. Produção de caminhões. Pior momento desde 99. Então você não tem uma melhora. Quem é que vai consumir aço? Geladeira, fogão, linha branca, linha marrom? Ninguém está comprando. Nesse cenário, a gente viu o resultado da Magazine Luiza e da Via Varejo caindo vendas de televisão, eletrodoméstico, eletrônico, 25%. Aí foi semi-store 6 anos contra ano. Eu já vou encerrar. Pera aí, produção. Eu tenho que falar isso aqui, o caso. Não é para ter setor siderúrgico, não é para ter Usiminas, não é para ter CSN, não é para ter Gerdau por fundamento extremamente, cenário altamente desafiador. Pronto. E voltamos amanhã, às 4h30. Um abraço para todos aí, até amanhã, gente. Um grande abraço, até amanhã.